Hoje em dia, a gente tem acesso muito fácil a informações e é preciso saber filtrá-las, né? Para não gerar problemas como esse, gente deixando de se vacinar por conta de boatos. Outro problema que acontece também é a automedicação. É sobre isso que a gente vai conversar com Fernando Oliveira, vice-presidente do CREMEP, o Conselho Regional de Medicina aqui de Pernambuco. A gente estava conversando que acontece muito isso, né? As pessoas começam a sentir uma dorzinha e já vai lá na internet buscar para saber quais são os sintomas, os sinais, que danado que a pessoa tem. Boa tarde. Boa tarde, Ilona. Boa tarde a todos. A gente tem que ter um cuidado, né, em relação às fake news. Hoje, o acesso à informação é uma coisa muito fácil na população em geral. Com sites, através de mídias sociais. E na saúde a gente tem que ter um cuidado específico em relação a isso, né? Muita coisa que se propaganda na internet, né, pode não ter um foco de realidade. E isso atrapalha tanto no segmento de algumas patologias, como também na prevenção de doenças. O caso da vacina, como você falou aí agora do fake news, né, importante. O Ministério da Saúde, inclusive, tem uma ferramenta no seu site também de combate ao fake news na saúde. E isto faz com que a população tenha cuidado ao acesso de informação. Eu sempre peço que, se possível, discuta isso com o seu médico. E o seu médico vai poder orientar melhor em relação àqueles sites que são mais confiáveis. Uma pergunta. Hoje em dia, paciente já chega dando o diagnóstico para o médico? Isso é comum, principalmente nas emergências, né? Ele já chega dizendo que a dor é uma dor que talvez possa ser uma apendicite, por exemplo, né? Mas nós temos que lembrar que muitos sintomas são semelhantes de várias doenças. E às vezes você está tomando uma medicação que um vizinho prescreveu, disse, olha, toma isso aí que eu fiquei bom por causa da minha dor, que é igual à tua. Mas, de repente, pode ser um sintoma de outra patologia que você está mascarando e essa patologia está evoluindo e pode evoluir para um caso grave. Então, eu imagino que pode acontecer o seguinte, pelo menos 3 situações. Ou a pessoa acha que está legal e não dá importância devida, ou nem está tão grave assim e fica morrendo de medo do que pode acontecer. E a terceira é se automedicar. Essa é a pior de todas, né? A da automedicação. Em pesquisa recente, aproximadamente 80% da população nordestina já fez algum tipo de automedicação. E os 3 produtos que eles mais utilizam são os antibióticos, né? Os analgésicos de uma forma geral e os anti-inflamatórios. Isso é muito perigoso, porque os efeitos colaterais das medicações, né, podem gerar quadros graves. Por exemplo, o uso prolongado do anti-inflamatório pode dar problemas renais. O uso indiscriminado do antibiótico pode levar à resistência bacteriana. E no momento que você realmente precisar daquele antibiótico para o seu tratamento, ele já não vai ter o efeito desejado. Então a gente pede muito, a população, a Anvisa lançou uma resolução, né, de que os antibióticos só deveriam ser comprados com receita médica e prescrição médica, né, em 2 vias. Fica uma retida na farmácia e outra fica com o paciente. Mas a gente ainda vê muita venda de antibióticos, né, sem a receita médica. Isso preocupa nós do CREMEP e nós temos fazendo campanhas, né, incentivando a população de uma forma geral a discutir com o seu médico. Não usem medicamentos, não usem chás, não deixem de fazer vacinas sem antes conversar com o seu médico, ou com o médico do posto, ou com o médico da emergência, enfim. Tentar discutir com a pessoa que realmente entenda, que possa lhe orientar da melhor maneira possível. Quais são as palavras mais buscadas, assim, que o pessoal bota lá, que está preocupado com alguma doença, com algum sintoma, com algum sinal? Bom, o dia a dia da emergência, né, está muito relacionado aos quadros virais, né? Quadro viral, quadro de diarreia, né, quadro de dor abdominal. Então, o grosso da população se automedica com esse quadro, né? Lembrando a vocês que esses sintomas podem ser sintomas, por exemplo, de doenças graves, como a meningite, ou de doenças que precisem de uma cirurgia, como a própria apendicite, que você está mascarando e retardando. E cada vez que você retarda, você vai ter uma complicação na resolução desse problema. Ok, muito obrigada pelas informações. Fica então a dica do Fernando Oliveira, vice-presidente do CREMEP. Não vai lá na internet, bota aí o que você está sentindo e se automedica. Isso é perigoso. Pode até tornar uma situação que era mais simples, mais fácil de ser medicada, numa doença mais grave. Converse com seu médico. Márcio. Tira as dúvidas com o médico e não na internet, hein? Bora saber os assuntos.